Aê. Aí, a gente estava testando aqui, minha gente. Estava difícil aqui fazer a conexão. Vou dar só um tempinho para entrar mais alguém, né? E aí vocês vão mandando aí os aviãozinhos, tá? Por favor. 4 minutinhos. Aê! Quem que já tá por aqui? Eita! Nivinha! Alexandra! Ô, gente, quem eu não conhecer aí, por gentileza, diz de onde está falando, né? A gente tem uma ideia de onde é que tá chegando essa mensagem, os estados. Vocês estão me ouvindo bem aí? Cris, tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo sim, amada. Você tá me ouvindo? Eu tô. Perfeita. Perfeito. Ó, você viu que eu coloquei a nossa música aqui, né? Você escutou? É isso que eu ia falar. Que coisa linda! Clareia, Senhor. Clareia essas mentes Clareia. todas. Eu tô tentando ver os comentários, várias pessoas amadas aí, mas não, Deixa eu ver a não Nivinha, a consegui. Luzia. A minha mãe, que linda sua amiga! Ela é linda mesmo, mãe. Eu que sou linda? É. Ai, obrigada. Ah, Ai, que delícia, que elogio maravilhoso. O que que um filtro não faz com a gente, né, minha? Ai, graças a Deus. imagina, Também não precisa nem de ajuda filtro. bastante. Bem, eu preciso ter uma Ah, aula desse negócio de Instagram, porque nem filtro eu consigo, eu sei eita. usar. Ó, Vou aqui, melhorar, vou melhorar Tatiane, nisso. Tati. Eita, menina. Tayane. Tayane esteve no retiro, né? Agora com a Gabi. Ai, Livi, linda. Tayane. Raquel, Agi. Deixa eu ver quem mais está por aqui. Eita, tem um monte de gente aqui que eu não estou reconhecendo. Que bom, né? A gente fala que as pessoas certas vão se conectar, né? É, Vão se conectar com a mensagem e vai ficar gravado e vão vir mais pessoas também que vão se conectando, né, Cris? vou, com E certeza. aí eu acho que já dá pra gente começar, né? O Você, meu o aqui já deu controle, às 8. Bora? é você que, Ô, da forma como gente, você quiser, querida. que delícia! Muito boa noite, né? Estar aqui com vocês. A gente vai bater um super papo aqui com Cris Delafina, essa maravilhosa, minha irmã de jornada, sabe? Eu sou cheia de irmãs, gente, sou cheinha delas. E dou gratidão a Deus por cada uma, sabe? Porque é de um crescer, né? Cada uma com a sua história, cada uma com a sua bagagem. Cris, ela tem uma história muito linda, né? Ela engravidou aos 40 anos, com muito orgulho, né, Cris? Sim, muito orgulho E dos meus assim, 40. é, essa idade, a gente sabe, né? Quem vem aí dessa trajetória, né? De estar tentante, de se colocar no movimento, né? Da reprodução assistida, a gente sabe que para a ciência é uma idade muito polêmica, né? Sim, Porque para eles é considerada uma idade tardia, né? sim. Então, Tem, Cris, tem assim, esse. eu sei que você sonhou aí por muitos anos, né? Assim como eu, com a maternidade. Eu sei que você bateu muita cabeça, né? Para compreender o que tinha aí por trás, né? Dessa dor. E aí, você veio aqui hoje para partilhar. Que linda! Então, assim, gratidão por ter aceitado esse convite, tá? Por você ter, né?
se disposto aí, porque você tem um bebê, tá? E assim, eu quero que você se apresente, né? E que você conte essa história maravilhosa, né? Que você possa aí preencher vidas com muita fé. Obrigada. Fique à Obrigada, minha vontade, amada. viu? A casa é sua. Obrigada, minha amada. Vou fazer uma breve apresentação para quem não me conhece e depois eu fico à disposição para Isso, vão responder mandando alguma as dúvidas, tá, pergunta. gente? Eu coloquei no fundo aqui uma almofada, pode ser que ela caia no decorrer, eu peço desculpas a você. É que eu ganhei essa almofada essa semana de uma querida e melhor mãe do mundo. Ai, eu fiquei tão Ai, que emocionada, eu chorei delícia. tanto. Porque a gente espera tantos anos, né, para receber um presente assim, e É, aí quando a gente recebe, a gente fica toda cheia, né? verdade. Bom, então meu nome é Cristiane, eu tenho 43 anos, sou casada, sou Ah, mãe do Matheus. O Matheus tem 1 ano e 7 meses, quase completando 1 ano e 8 meses. É a bênção de Deus na minha vida, meu presente dos céus, herança do Senhor. Eu moro no interior de São Paulo, numa cidade deliciosa chamada Mojimirim, perto de Campinas. Eu vim de um frio, hein, processo. Cris? É frio, hein, comparado aqui, Fortaleza. Bem Olha, frio. Mojimirim é muito calor, é É? muito quente. Só que comparado a Fortaleza, eu acho que acaba É. sendo um pouco frio. Mas Mojimirim é uma cidade bem quente. É bem calor aqui. Mas hoje tá um friozinho. Ah, que Hoje bom. tá um friozinho. Eu fiquei 5 anos e meio no período de como tentante, né? Na jornada de tentante. E aí depois a gente aprofunda um pouquinho mais sobre essa jornada. Eu fui uma pessoa extremamente workaholic, né? Trabalhava muito e eu era gerente comercial numa empresa de transporte de pessoas, num grupo de transporte de pessoas que trabalhava com ônibus, um grupo chamado Grupo Santa Cruz, que atende o estado de São Paulo e sul de Minas, uma empresa que chegou a ter 5 mil funcionários, e eu atuava como gerente comercial dessa empresa, atuei por 15 anos. E aí reformulei toda a minha trajetória profissional. Após a gestação do Matheus e o nascimento do Matheus, já era algo que eu já imaginava, já tinha determinado para mim, né? Que eu pausaria essa minha vida profissional para me dedicar à maternidade. Então, eu me desliguei da empresa logo após o nascimento do Matheus para viver uma maternidade na qual eu acredito, né? E então hoje eu vivo intensamente essa maternidade. Eu cuido do Matheus 24 horas por dia. É maravilhoso viver todo esse processo e não tenha um só dia na minha vida que eu não olhe para ele, não me emocione e não agradeça todos os dias. Até quando ele acorda muito de madrugada. Essa madrugada mesmo ele acordou 4 vezes. Normal, né, Cris? Faz parte do Faz pacote. parte. Mas é maravilhoso. E confesso a você que eu também me olho no espelho e me agradeço por ter tido a coragem de quebrar um pouco essa roda da questão do trabalho, sabe? De acabar a licença maternidade. Todo respeito a todas as mães que fazem isso. Não estou aqui para julgar em nenhum momento, mas estou aqui para honrar a minha decisão, né? Então eu me olho no espelho e me agradeço por eu ter tido coragem de quebrar essa roda e, de uma certa maneira, largar um futuro promissor na vida corporativa, porque a posição que eu estava em plena ascensão, era o momento de eu decolar ainda mais, era o momento exato de decolar ainda mais. E aí eu falei, não, não é esse caminho, né? Eu quero agora curtir a maternidade, curtir cada segundo com o Matheus.
E agora que ele está com 1 ano e 7 meses, eu enxergo como eu fui feliz nessa decisão, de acompanhar cada segundo, cada momento, os primeiros passos, as primeiras palavras, o primeiro abraço, o primeiro sorriso, o primeiro tudo, né? Então, eu vivo essa maternidade de maneira intensa. Nossa, é sobre isso, né, Cris? É sobre Sim, isso, porque são crianças que a gente pediu tanto, né? Pediu tanto a Deus. E assim, a gente estuda para ter clareza, né? Para entender assim o que de verdade importa, né? E hoje exatamente. você tem essa oportunidade, assim como eu também estou tendo, né? Porque eu fiz um acordo, na verdade, né? Com Deus, com a minha espiritualidade, de que se eu fosse mãe nessa vida, eu iria rever, né? Sim, Todo o meu trajeto profissional para poder estar com eles. certo. E aí, assim, quando a gente faz esses acordos, a gente tem que, inclusive, ter muito cuidado, porque a gente não Sim, engana o menino, viu? é, Não engana, porque quando a gente tenta enganar, Deus vai lá e mostra, ó, você lembra lá no passado, que foi que você combinou com a gente, né? Então, é, foi é, bem isso que aconteceu comigo também, né? E, Cris, assim, conta pra gente como foi, né, esse processo da fertilização, né? Conta aí para essa parte mais científica da coisa, né? eu falo assim, sabe, ô Leila Amada, eu até comentei isso com uma tia querida do Marcelo, que eu vi que ela acabou de entrar, e eu comentei com ela ontem no direct. Eu falei, olha, se a minha história puder ajudar uma pessoa, uma mulher sequer, eu já sinto, sabe, meu coração já fica imensamente feliz. Então, tudo que eu vou contar aqui não é com o objetivo de dizer que as minhas escolhas são as escolhas certas, né? Que só existe uma verdade, cada um tem a verdade dentro de si, que cada um tem a coragem de ouvir a verdade dentro de si, porque muitas vezes a gente não tem coragem de se ouvir e se cala. E aí é muito mais tranquilo a gente se calar e encontrar desculpas, né? Para nossa, às vezes, falta de coragem de parar e de se ouvir, né? Então, vou falar da minha trajetória e se eu puder é, ajudar alguém, eu já fico imensamente feliz. Eu casei, como eu falei para vocês, eu tenho 43 anos. Eu casei com 31 anos, vim de um namoro. Meu marido é uma pessoa, sou suspeita a dizer, mas meu marido é uma pessoa maravilhosa, um presente de Deus na minha vida. Nós tivemos um namoro longo de 8 anos, para depois a gente se casar. E aí, logo depois que a gente se casou, já tinha aquela pressão que é comum, né, na sociedade. E aí, Uhum. quando você vai ter filhos? E os filhos já namoraram durante tanto tempo, e agora vai demorar para ter filhos, tal? E como eu tinha muito essa necessidade de trabalhar e encontrar uma independência financeira, e eu sabia que eu queria chegar no topo, mas aonde é esse topo? O que é esse topo? Né? Mas na minha cabeça, não, eu preciso trabalhar, 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 porque eu preciso chegar no topo, eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso ser independente. E aí eu sabia que eu tinha vontade de ser mãe, mas não tinha um plano, olha, vou engravidar logo depois que eu me casar. E assim, casando aos 31, quando nós falamos de ter filho, foi aos 35. Aos 35, 4 anos depois, chegou aquele momento, né, que muitas mulheres passam de falar assim, bom, agora tá um momento, chegou o momento aí de tentar engravidar. Eu sempre fui uma pessoa assim que comecei meu processo de independência muito cedo, né? Eu mudei da cidade, eu sou de São Paulo, capital, e vim morar em Mojimirim cedo, com 20 anos. Então sempre fui uma pessoa assim bastante destemida e sem medo de enfrentar desafios e bora lá, vamos fazer, tem que fazer. Sempre fui assim, como eu dizia, vamos regaçar as mangas, né? Então, para mim, o processo de engravidar seria muito simples. É uma questão de, olha, decidi ser mãe, eu vou parar de tomar o anticoncepcional e tudo vai fluir como tudo flui. Porque quando eu quero algo, eu corro atrás, eu me dedico e acontece. E aí foi que não aconteceu, né? Aos 35 anos, eu comecei a tomar as vitaminas.
para a espera desse bebê. E 6 meses se passaram em nada. 1 ano se passou em nada. E aí eu tive um pouco de dificuldade de entender e aceitar que existia algum problema, que não estava muito normal aquilo. Nós fomos procurar ajuda, eu e meu marido, com 38 anos, 3 anos depois. Na verdade, 2 anos depois, nós começamos a investigar o porquê que essa gravidez não estava acontecendo. Porque aí eu dizia assim, é porque eu estou muito ansiosa. E aí Ai, todo meu mundo Deus. fala assim, Palavra que a tentante adora, né? né? Ansiosa. Ansiosa. Ai, tu dizia pra ti mesmo, né? Tô muito ansiosa. Tô É, trabalhando demais. Tá acontecendo uma série de coisas na empresa. Quando tudo parar, quando tudo se tranquilizar, o filho vem. Aí aquela frase clássica. Ai, faz uma tá. viagem, que Eu aí você vai ver, na viagem dá tudo certo. Vocês precisam relaxar, descansar. E, na verdade, assim, o processo de tentar ter filhos, para mim e para o Marcelo, foi muito silencioso. Nós não comentávamos muito com os amigos e com a família, porque, de uma certa forma, a gente entendia que, como a gente namorou muito tempo, e aí, se a gente falasse assim, tô tentando ter filhos, nossa, ia ficar aquela cobrança. Então, a gente seguia num processo já de silêncio, mesmo antes de conhecer a lei do silêncio tão falei do importante. silêncio, eu ia te falar. Então, muita gente não sabia que a gente estava tentando ter filhos. As pessoas, mesmo os amigos mais próximos que nós dividíamos o dia a dia, eles não sabiam que a gente estava tentando ter filhos. E às vezes a gente naquela angústia, naquela agonia, que quem é tentante sabe, né? E aí, quantas mulheres ficaram grávidas perto de mim nesse período? E aí eu Nossa. olhava e falava assim, meu Deus, quando vai chegar a minha hora, né? E aí, nesse período, nós fomos procurar ajuda, então, com 38 anos, que nós fomos no médico de reprodução humana, porque eu tinha um pouco de resistência. Eu não preciso de um médico de reprodução humana, né? E aí nós fomos no médico de reprodução humana. Foi quando eu tive vários anjos na minha vida, né? Mas foi quando uma tia, Mara do Marcelo, falou algo que gravou muito para mim, numa conversa muito simples e direta. Ela falou assim: Olha, Cris, se você tem problema de cano na sua casa, você vai chamar um encanador. Se você tem problema. Ela deu vários, sabe? Se você quebra a sua perna, você vai no ortopedista. Se você tem problema para ter filhos, você vai no médico de reprodução humana. E assim foi que me deu coragem para procurar um médico de reprodução humana e nós começamos a jornada. Quando a gente começou a jornada, Leila, aí eu falei, Ô, ok. Cris, assim, só um adendo aí, né? Até esse ponto que você falou, que chamou bastante atenção. Eu até marquei aqui, né, uma coisinha que a Gabi postou por esses dias, né? Assim, hoje em dia, né, Cris, a gente vê uma crescente tão grande de mulheres que estão, né, buscando a maternidade após os 40, né? E Sim. assim, até um tempo atrás, até a gente mesmo, né, que se colocava nesse movimento como tentante, a gente ia muito pelo aquele discurso, né? Não, olha, sabe o que é? Porque foi uma mulher que ela primeiro quis trabalhar, ganhar dinheiro, né? Ser alguém na vida, digamos assim, e ela simplesmente deixou a maternidade para depois, né? E até um pouco tempo atrás a gente tinha essa ideia, essa visão, e a gente não tinha entendido ainda que, na verdade, assim, isso é muito duro às vezes, né, com essa mulher. Quantas mulheres estão nessa faixa etária, né? São as que mais lotam as clínicas de fertilização, né? Hoje em dia. E assim, é duro e assim, é uma grande inverdade na maioria dos casos, né? Porque eu conheço a sua história, né, um pouco, e eu sei que assim, essa necessidade que às vezes a gente tem de querer ser alguém na vida, né, de crescer profissionalmente, às vezes é uma coisa que vem lá da infância, né? Que Sim. vinha lá da infância daquela criança que foi ferida, né, daquela criança que passou por traumas, né, por abusos, sabe? Que teve perdas, no seu caso, eu lembro, você falou, né, você perdeu seu pai. Meu pai faleceu quando eu Isso. tinha 11 anos. E aí ficou você, sua irmã, sua mãe,
E sim. você meio que naquela época já tinha aquela ideia de que não, meu pai faleceu, quem é que vai manter essa casa? Então você E, começou muito cedo, né, e nessa você lida. sabe Eu também. que hoje a gente vai amadurecendo e a gente vai tendo consciência do poder que tem a nossa palavra, né? E a gente tem que ter Sim. muito cuidado ao proferir as palavras para nós mesmos e para as outras pessoas. Porque às vezes as pessoas não têm a intenção de ferir ou de jogar um peso, faz com Uhum. uma boa intenção, mas isso gera muito peso, né, na vida do outro. Eu me lembro que Sim. quando meu pai faleceu aos 11 anos, e eu nunca fui uma pessoa que usou, minha mãe sabe disso, assim, muito claramente, eu nunca fui uma pessoa que falou sobre a morte do meu pai de uma maneira se vitimizando, sabe? Eu nunca me fiz Uhum. de, nossa, puxa, eu perdi meu pai, eu sou coitadinha. Nunca, assim, desde sempre. E eu sempre falava assim para minha mãe, falava, mãe, ficar usando essa questão da morte do pai é sofrer duas vezes, né? Sim. Então eu meio que também passava por cima dessa dor, sabe? E eu lembro nitidamente das pessoas, eu com 11 anos, as pessoas mais próximas, na intenção de ajudar, elas diziam assim para mim: agora você tem que ser forte para ajudar a sua mãe. Uhum. Agora você tem que E, ser forte e para aquilo ajudar a ali sua ficou, mãe. né, E isso ficou. enraizado. Então, para mim, era muito enraizado do tipo assim, eu tenho que ser alguém, uma mulher de bem, uma mulher honesta, mas uma mulher assim, com grande destaque profissional, com uma independência financeira, porque eu preciso ajudar minha mãe, eu preciso não depender de ninguém. É. Então, isso era uma sede que eu tinha e não reconhecia. Eu só percebi isso quando eu fui trabalhar com autoconhecimento. Fui trabalhar com autoconhecimento, não. Fui trabalhar o autoconhecimento em mim Uhum. através do chamado da infertilidade. Porque se não É. fosse a infertilidade, acho que eu estaria nesse processo ainda, sabe? E isso é muito importante, Cris, porque assim, a gente só solta, né? E só reconhece essas dores que tem na gente, porque todos nós temos uma criança, aquela criança interior que nós fomos no passado. Sim. E que por melhor que tenha sido a sua infância, que você lembre, né? Tem sempre lacunas ali. Que quando você Sim. começa a trabalhar e você começa a entender por que, que você tem medos, traumas, né, receios, porque, sabe, só quando você vai fuçando mesmo, né, tirando ali do fundo do baú é que as coisas começam a vir para a superfície. E Você começa assim, a ter eu justiça. acho assim uma tremenda injustiça a gente taxar as mulheres acima de 40 que buscam pela maternidade como mulheres que preferiram ganhar dinheiro, Sim, preferiram uma ascensão, né, profissional ao serem mães, sim, né? Não sim. existe isso. E a Gabi colocou muito bem isso, sabe? Isso me tocou profundamente. Eu não tive essa questão fator idade, mas assim, eu acho que acaba que envolve todas nós, né? Envolve Sim. todas nós. A gente tem alguém conhecido que passou, que passa por isso ainda. E que assim, a mulher ela quer ser mãe, toda mulher quer ser mãe, né? Pelo menos a grande maioria. Não vamos também dizer que são todas, mas a grande maioria. E assim, gente, cada ser é único, cada ser carrega uma história, Sim. sabe? E a gente não pode julgar, né? A gente não pode taxar. Então, assim, às vezes essa mulher ela precisou realmente passar por um amadurecimento, né? Tá estável, né? Tá bem consigo mesma. Não é só por conta do dinheiro, para depois ela buscar. Não é simplesmente, né, profissionalmente falando. Sim. E aí ela coloca isso, né? Que assim, que a gente tem que ter respeito por essas mulheres, sabe? Sim. Né? Que a gente tem que ter Sim. respeito e tem que parar de generalizar. Né? Porque nem Exatamente. elas sabem, às vezes, o porquê que elas deixaram para tão depois a maternidade. Como você, talvez você Que vai era o meu descobrir agora, né, caso. Cris? E era o meu Por caso, quê? que eu vim descobrir agora, sabe? Vim descobrir agora essa necessidade de, né, de ser alguém, a dificuldade, por exemplo, de depender do outro de uma certa maneira. Porque, como eu já ouvi muitas mulheres falarem, eu falava assim: imagina, como é que eu vou ficar em casa dependendo do meu marido pagando as contas? Que coisa horrorosa! Imagina, eu não consigo fazer isso. Isso daí é coisa de 900 bolinha. E eu aprendi que tudo bem depender do outro, que nós construímos juntos, que é uma família, sabe? Que tem companheirismo nisso, que é recíproco, que é gostoso. Então eu também descobri em mim, Leila, uma dificuldade enorme em E aceitar a ajuda do receber, né? outro.
De Porque eu me receber, achava, né? eu me achava tão autossuficiente, porque eu faço e eu aconteço. Imagina, eu não preciso, eu vou ficar em casa dependendo de alguém. Eu vou ficar em É, casa porque se eu quero fazer uma unha, eu tenho que pedir dinheiro para o meu marido. Qual o problema? É o meu marido, é a pessoa que eu escolhi compartilhar minha vida. É a pessoa que nós decidimos juntos ter um filho, ter um projeto de vida. E é por um tempo, sabe? Não estou dizendo que nós vamos ficar aqui, que eu vou ficar 20 anos da minha vida. Não sei o que me reserva o futuro, mas eu tenho um propósito de vida também a cumprir. Mas agora eu estou reservando esse tempo para cuidar do nosso bem maior, que é o nosso filho, né? E a importância da presença da mãe nessa primeira infância, dos cuidados da mãe nessa primeira infância. Quando a gente estuda, que a gente vai se aprofundar, a gente percebe o quanto é importante, o quanto faz diferença lá na vida adulta, né? sim, com certeza. Então, essa reflexão que você está falando é maravilhosa. Quem tiver a oportunidade, vá lá ler no Instagram da Gabi Bem Dizer, que ela Sim, traz essa reflexão maravilhosa e realmente para tirar esse peso da mulher, né? Que decidiu trabalhar como se fosse crucificasse essa mulher, né? isso. Mas o Mas peso, continua, Cris. Você tava, acho que você estava em 38 anos, né? Que eu te interrompi. 38, Perdão. E aí, quando eu descobri essa dificuldade, Leila, falando nessa questão do trabalho, a primeira coisa que veio na cabeça, como deve ter acontecido e acontece com várias mulheres, é essa culpa. Uma sensação horrorosa de culpa. Eu me culpei demais e demorei muito para tirar essa culpa de mim. Tá vendo? E eu falei isso para minha mãe. Quando eu fui contar para minha mãe, e eu demorei para contar para minha mãe sobre esse processo, e eu falei, mãe, Deus está me castigando. Eu estou sendo castigada por Deus, porque eu dei valor ao dinheiro, eu quis buscar uma ascensão financeira, profissional, e agora Deus me castigou. E como eu demorei e como eu precisei ressignificar isso, sabe? E aí eu percebi que não é castigo, É sabe? bênção, né? É É bênção. bênção. Eu sou grata demais à minha infertilidade, eu sou grata demais ao meu processo de fertilização in vitro, porque foi o meu chamado para o meu despertar, né? Foi o meu grande chamado. É, E e a gente vai muito também, né, Cris? Assim, quando a gente não tem essa clareza, né? Quando a gente não aprofunda, a gente fica ali muito no raso, né? no Como a Gabi raso. sempre coloca, a gente vai muito pelo discurso do mental, né? Sim, E aí a gente se assusta, né? Fica se assustando. Porque, assim, por exemplo, se a gente for ver, né, essa questão aí da ciência, as probabilidades, se a gente for analisar, ninguém faz FIV, menina, porque não tem, né? Não tem garantia. E aí é, uma mulher com 40 anos, ele já coloca uma taxa lá para baixo, lá para baixo. sabe? E aí é o que você está falando, né? A gente entra muitas vezes nesse fluxo do medo, né? Né? Exatamente. E aí, assim, como foi, Cris, assim, para ti, né? Se blindar, sabe? Desses medos, né, impostos aí pelas evidências científicas, né? De uma mulher de 40 anos que está buscando ser mãe, sabe? Porque é tanto medo, olha, corre risco, né? Perda gestacional, corre risco da criança vir com síndrome, mesmo fazendo lá a biópsia. Aí como que foi para ti, né? Você não vai Porque você... aguentar, você não vai ter pique. Imagina, você não vai ter pique para correr atrás de Ainda tem criança, essa não. parte. Aliás, eu escuto isso até hoje. Nossa, mas você tem pique com 40 e poucos anos? Sabe? É assim. Quando a gente foi para nossa primeira FIV, que daí eu vou contar um pouquinho de como foi esse processo de conseguir me blindar, respondendo a sua pergunta, não foi de uma hora para outra. Foi um aprendizado assim, aos poucos, mas que teve que partir de uma decisão de mergulhar, sabe? Nisso. E quando a gente procurou o médico de reprodução humana, aos 38 anos, quando eu procurei o primeiro médico, nós ficamos fazendo alguns exames e aos 39 anos eu fui para minha primeira FIV. Então, fui para minha primeira fertilização in vitro, que não teve sucesso, que teve um resultado negativo. Nesse processo, antes de iniciar a FIV, porque eu tinha muita resistência, né? No entanto, que
Eu comecei a tentar engravidar aos 35 e só aos 39 que efetivamente nós fomos para a FIV. Porque mesmo os médicos indicando, eu ainda tinha no fundo, assim, sabe? É uma crença de escassez enraizada, absurdamente. Meu Deus do céu, mas é muito caro. Eu não vou precisar pagar todo esse valor para ter um filho. Eu vou acabar conseguindo naturalmente, sabe por quê? Eu sou uma pessoa boa, eu nunca fiz mal para as pessoas, eu nunca quis mal para ninguém e Deus vai me abençoar. Eu vou conseguir naturalmente. Então, quando eu fui para minha primeira FIV, eu ainda tinha isso guardadinho lá dentro de mim, sabe? Eu sou uma pessoa boa, no fundo, Deus vai me dar um filho. Então, eu tinha essa resistência de aceitar, né, a FIV, eu não abençoava a FIV. E fui para minha primeira FIV. Nessa etapa, Leila, eu já tinha conhecido o Bem Dizer. Um pouco antes de começar a FIV, eu comecei a procurar na internet assuntos sobre fertilização in vitro porque eu não conhecia nada. E aí eu comecei a ver relatos assim de muito sofrimento, de muita dor. Eu lembro que eu encontrei um blog de uma menina que eu assim literalmente comi o blog dela. Em uma semana eu lia compulsivamente eu li o blog dela, assim, uma coisa até doentia, sabe? E eu lembro que essa menina trazia assim, ela tinha feito 7 tentativas e ela trazia assim um sofrimento, uma dor, uma reclamação. E E essa aquilo eu li. conexão, né, Cris? Era dor, né? Porque você estava muito dolorida, né? Muito ferida. E ela também. Então, vocês se conectaram, né? A gente se conectou exatamente, Leila. E eu li aquilo e parece que aquilo alimentava mais ainda a minha dor, tal, não sei o quê. Aí eu percebi, isso um pouco antes de ir para minha filha. Daí eu percebi que aquilo não estava me fazendo muito bem. E um dia eu procurei no YouTube FIVs na primeira tentativa. FIV positiva na primeira tentativa. E aí eu comecei a acessar alguns vídeos e foi aí que eu encontrei um vídeo da Gabi Lacerda, que é a minha mentora amada, criadora do método Nossa. VQV, Ai, nossa. a Gratidão que mulher que chama. salvou a minha vida. Eu encontrei um vídeo da Gabi e a hora que eu encontrei o vídeo dela, aquilo parou. Eu falei, opa, é aqui que eu quero ficar. Comecei a ver alguns vídeos dela, conheci Louise Hay, que até então eu não conhecia. E aí, o pouco que eu absorvi dela, eu achei que estava bom. Eu falei, entendi, eu sou uma pessoa inteligente. Imagina, eu pego tudo rápido, eu sou uma pessoa esperta, eu faço tudo acontecer. Já entendi o que essa E o mulher quer dizer. controle na mão, né, Cris? E o controle na mão. Controle. Padrão da tentante. Controle. Controle total. Controle total. Falei, já peguei rápido a mensagem dela. É fazer isso, é chegar na clínica, abençoar o médico, é mentalizar, é não ficar vendo notícias ruins, é a lei do silêncio. Beleza. O que vai acontecer? Eu vou chegar lá na clínica, nós vamos pagar a FIV, que é um valor alto e que me incomodava. E aí, pagando a fertilização in vitro, ok, tá tudo certo. Vou engravidar. Tá tudo ok, tá tudo resolvido. E aí foi que todo o processo da fertilização ocorreu muito bem. Nós tivemos 3 embriões. Esses embriões foram para análise. Um embrião só foi tido como saudável. E aí eu falei, perfeito, tem esse embrião, tá tudo ok. Nós vamos transferir e teremos o positivo. E aí no dia da transferência, minutos antes da transferência, já na clínica, pronta para transferir, o embrião não resistiu ao descongelamento. Nossa. Então, a gente nem chegou a transferir, eu não cheguei a ter a experiência do embrião no meu ventre, e aí caiu, né? Aí eu perdi o chão, e aí naquele momento eu falei, uau, ou eu mudo alguma coisa, ou eu entendo o que isso está querendo me dizer, ou eu não sei para onde eu vou mais. E foi aí que começou o meu mergulho. Aí eu entrei de cabeça. Daí eu lembrei de alguns livros que a Gabi citava. No mesmo dia que a gente saiu da clínica, no mesmo dia que a gente ficou tão assim atordoado, sabe? Nós tínhamos feito a primeira tentativa numa clínica em Campinas. Eu lembro que nós fomos num shopping, sentamos num café. E aí
Eu não tinha noção de hora, de tempo. Eu sei que eu sentava ali, eu e o Marcelo, a gente chorava, 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 chorava. E eu falei pro Marcelo, eu falei, eu preciso numa livraria. E aí eu entrei na livraria e daí eu comprei 3 livros. O Milagre do Amanhã, O Poder do Agora e Você Pode Curar a Sua Vida, de Louise Hay. E aí Você Pode Curar a Sua Vida, de Louise Hay, que eu lembro que foi um dos que a Gabi muito citava. Foi o que eu primeiro comecei a ler e aí começou a mudar toda a minha jornada. E aí eu entendi aquilo como um chamado, né? Eu falei, tem pessoas que recebem um chamado através de um acidente de carro, através de uma doença, de um câncer, através da perda de um ente querido. Eu recebi um chamado através da infertilidade. Eu não consigo ter filhos, quem dá a vida é Deus, e aí que eu vou ter que ressignificar tudo isso. E aí que eu me permiti, falei, eu vou ter que reacessar essa Gabi Lacerda, entender todos esses conhecimentos do método Bem Dizer e mergulhar de cabeça. E foi então que eu fiz. Aos 40 anos, eu lembro que quando eu fiz meu aniversário de 40 anos, eu dei de presente para mim o livro Bem Dizer. Falei, eu vou comprar o Bem Dizer e A Jornada é Sua, que tanto me ajudou, A Jornada é Sua também. E aí começou todo o processo, e mergulhando no Bem Dizer e seguindo todos os ensinamentos dela, eu consegui me blindar nessa outra tentativa de FIV. Consegui fazer a lei do silêncio, consegui me blindar, consegui uma conexão maior. Mas eu tive que ser muito obediente, sabe, Leila? Coisa que eu não tinha sido. Eu tive que aprender a ser ensinável, sabe? E a grande sacada, né, Cris, é realmente assim, se colocar nesse movimento de agradecer pela infertilidade. Porque quando a gente se permite, né? Tem até 2 perguntas que a gente, toda bendizete raiz, né, tem em mente, que é o para que e o porquê. Perdão, para que comigo e por que comigo, né? Que aí quando a gente está no raso, ou quando a gente não tem esse conhecimento ainda, de entender que tem algo a mais ali, né? Que a gente sai dessa prisão das 2 listrinhas, porque a gente acha que a gente chega aqui, no bem dizer, para engravidar. Exatamente. A gente vem em busca disso, todas nós, né? Todas nós. Ninguém vem em busca de curar uma ferida, né, interior, ninguém vem atrás de entender por que a infertilidade chegou. A gente chega para querer engravidar, menina. A meta da vida da gente é essa, né? E aí, quando a gente se permite, né? Quando a gente se permite entender o que a infertilidade realmente quer nos dizer, porque tem aí uma mensagem maravilhosa. Sim. Sabe? É o que a gente fala, é um chamado espiritual. Né? Por isso quando que a gente se permite, aí vem as lições, né? E aí por isso que hoje eu falo, Leila, a amada que está na jornada de tentante, sabe? Se ela pudesse despertar para esse chamado e puder enxergar isso como um chamado, como uma mudança de vida, é algo maravilhoso. Sabe? Se ela não resistir a esse processo, a vida ela tá se permitir sair do tal do vitimismo, Cris. Porque assim, a gente se sente muito vítima da situação, né? Como você colocou, acho que todo mundo pergunta a Deus, meu Deus, por quê, né? Sim. Sou tão ruim assim, eu sou tão boazinha, né? Não faço mal para ninguém. Boa, não, menina. Não é que você não é boa, entendeu? Mas agradece, que é como a Cris falou, gente, tem tanto chamado espiritual que todos nós temos que passar nessa vida, porque aqui, né, nós somos seres, como é? Seres espirituais vivendo uma experiência terrena. Então a gente aqui está só de passagem, a gente veio aqui para aprender alguma lição e para deixar para a humanidade alguma lição também. Ô, Leila, né? E é muito bacana você falar isso, porque o que acontece? Em todo esse processo, antes da infertilidade, antes de tentar engravidar, a gente entra tanto num ciclo da vida, do dia a dia, da correria, do trabalho, de ganhar dinheiro, dos compromissos sociais. E eu e o Marcelo, a gente sempre foi assim um casal que, graças a Deus, a gente sempre teve assim muitos amigos, muitas pessoas queridas que nos rodeavam,
convite para festa, convite para viagem, convite para isso, convite para aquilo. E daí você fica naquela loucura, meu Deus, segunda, sexta, final de semana, que aí não cai a ficha disso que você acabou de falar, que nós somos seres espirituais vivendo uma experiência na Terra. Independente de qual seja a tua religião, seja católica, seja espírita, seja umbandista, candomblé, meu Deus, tem que parar para pensar o que eu vim fazer aqui. Qual que é a minha Exatamente. missão aqui? Minha missão será que é só eu trabalhar de segunda a sexta-feira e aí eu acordo, eu durmo, eu pago a conta de água, de luz, telefone, compro um carro legal, faço uma viagem legal? Ou você tem algo para fazer nessa vida? E aí, às vezes, você se perde, né, Cris? E aí, né, às vezes, nesse frenesi do dia a dia, da rotina, você se perde porque você começa a se questionar. O que que eu vim fazer aqui, né? A vida é só isso mesmo? E às vezes a gente vai para depressão, né? Porque a Sim, tristeza, a necessidade de ter aquele filho é tão grande que você não está conseguindo, nem pelo tratamento, porque esse era o meu discurso, né? Nem pelo tratamento eu consigo, né? Já estou na quinta tentativa. Então, olha assim, só. era dolorido, né? E aí, quando a gente se permite realmente dar esse mergulho, né? Sair do mental e entender que existe ali uma outra questão muito maior, inclusive maior do que a gente. Porque eu achava que, não, é você mãe, né? Só que assim, gente, nem tudo é só sobre nós, né? É, Na verdade, quem é hoje mãe de um bebê, bem dizer, sabe muito bem qual é a missão nossa aqui. A nossa missão não é ser mãe. A nossa missão é ser um portal para um bebê missionário, hum, né? Esse bebê ele vem com uma missão maravilhosa, que ele ainda vai descobrir. E a gente precisa se preparar, né, para conduzir esse ser, né, essa criança, sim, para sim. melhorar essa vibração que a gente está vivendo hoje, né, na Terra, de guerra, de luta, de disputa, Auxiliá-los sabe? Então, nessa é isso que eu jornada, digo né? assim, nem é sobre a gente acha que está tudo girando em torno de nós, não É, tá, é, não, não é verdade? exatamente. E Coisa assim, eu, linda eu isso, vou, eu vou exatamente. voltar um pouquinho aqui no mental, porque senão a gente esquece que eu ia te perguntar, né? Pode Teve perguntar, uma outra questão que eu acho assim muito, muito importante, né, para a gente trazer, Cris, que você até comentou comigo hoje de manhã, que eu acho que é muito importante, que tem muitas mulheres que estão aqui assistindo, que vão assistir, que passaram ou vão passar, né? E é um post também da minha maravilhosa mentora de vida, né? Não mate o seu útero, que forte, né? Não mate o nosso útero, na verdade, né? é. E aí eu queria saber de ti, assim, na tua jornada, né? Como foi, assim, tu chegou a passar por algum profissional? Porque esse post da Gabi, gente, ele fala sobre a ovodoação, né? E o útero de substituição, Uhum. que hoje em dia, quando a mulher chega na clínica, que ela já tem mais de 40, né? Às vezes eles nem estão mais atentos a como é que tá o corpo daquela mulher. Não, chegou nos 40, vamos logo para a ovodoação, vamos para o útero de substituição, né? É como se E ali tivesse um mata olhar de dó, aquela né? vontade daquela Após a mulher de mulher aos gestar. 40, né? E aí, assim, como que foi, né? Porque, assim, não é que isso é ruim ou que a gente é contra isso, não, gente. Porque, graças a Deus, que para quem tem a necessidade, né, de ter uma ovodoação, de receber um óvulo, né, de outra mulher, porque o corpo não produz, né? Ou não produz com a qualidade que necessita, ou aquela mulher que, de repente, não tem o útero, né? Ou passou por um processo de câncer e por isso, enfim, tem uma infinidade de razões pelo qual se usa, né, da medicina para isso. E é aquela história, gratidão que chama, graças a Deus que a gente tem várias oportunidades de ser mãe nessa vida, né? Sim, Mas eu falo assim, como foi essa questão para ti, né? Porque você me falou que você chegou aí num profissional, né, Cris? sim. E aí É, você conseguiu, pelo movimento, inclusive, que você estava fazendo, né, já, você conseguiu entender, né? Que é o que a gente fala. Existe esse discurso, mas o que que a gente precisa? Entender o que que o nosso interior, o nosso interno fala com a gente, porque o coração da gente é tudo, né? E a gente aprende isso muito bem como dizer, escutar o coração. sim, Porque às vezes a gente tem essa questão da Gabi, que ela ensinou a gente o quê? Qual é o papel da tentante, qual é o papel do médico e qual é o papel do esposo, né? Do esposo tentante. exatamente. Então, o papel da tentante é o quê? Se conectar com aquele ser, se conectar com a sua essência, né? Se melhorar como um todo. E a parte médica é deixar o médico conduzir sem questionar. Só que às vezes a gente vai no pé da letra,
né? Sem questionar. E aí, às vezes, a gente se anula, né? A depender da conduta do médico, não é o ideal. E aí a gente acaba esquecendo dessa lei principal dela, né? Que é escutar o coração, né? Que é acessar essa sabedoria interior que tem dentro da gente. Então, fala um Sim, pouquinho disso pra gente, porque eu sei que você passou pelas duas situações, né? certo. E você escutou seu coração, certamente, né? Senão, Mateus, de repente, nem teria vindo, porque ele Sim, precisava vir nessa configuração, né, ele Cris? estava vindo nessa configuração. Nessa configuração. É muito bacana quando a Gabi abordou toda essa questão, né? Não mate meus óvulos, não mate o meu útero. E graças a Deus, né? Como você falou, se Deus permite que a ciência evolua dessa maneira, tudo há permissão de Deus, né? Não cai uma folha sequer sem a vontade de Deus, né? Essa questão da doação dos óvulos, para mim, ficou muito claro quando a Gabi traz a questão do transplante, né? E se você precisasse de um transplante de rim, de coração, você iria Exatamente. negar? Aí eu não vou viver com um rim de uma outra pessoa, né? Eu não vou viver com o coração de uma outra pessoa. Então ela traz uma visão muito bonita sobre essa questão da ovodoação, né? Ter um filho com o óvulo de uma outra mulher. Então isso para mim também foi uma questão que eu aprendi porque eu confesso que eu tinha também um receio, né, do assunto Resistência. ovodoação. Uhum. Como que foi no meu caso? A minha primeira tentativa de FIV, aos 39 anos, eu tive 3 embriões. Então, assim, não foi um número para quem conhece um pouco sobre fertilização in vitro, ou já viveu esse processo, não é uma quantidade de embriões tão abundante, mas também não é pequena, porque às vezes você faz uma FIV e não consegue nem formar Verdade. embriões. Então, eu tive É. 3 embriões com os meus próprios óvulos, porém, dois na análise genética foi descartável porque eles tinham anomalia incompatível com a vida. Não era questão de alteração do fator 21, nada, era incompatível com a vida. O que aconteceria é que se eu implantasse, iria dar perda gestacional. Quando esse embrião não resistiu ao congelamento e eu retornei ao médico dessa FIV, o médico prontamente associou que o embrião não tinha resistido ao descongelamento pela qualidade do meu óvulo. Uhum. Falou, olha, pela sua idade, você tem 39 Uhum. anos, né? Os seus óvulos já são velhos, né? Não mate meus óvulos, por favor. Mas os seus Não. óvulos já são velhos. Então, pela sua idade, pode ter acontecido, ele não disse exatamente, mas ele falou: olha, pode ter acontecido dele não ter resistido ao descongelamento porque não tinha boa qualidade, não era um embrião de boa qualidade. E aquilo me gerou um pouco de insegurança, porque eu falei: bom, mas até então esse assunto não tinha vindo à tona. Então, só agora veio à tona, surgiu como a, a desculpa, né, de ter dado o Verdade, negativo. né? Uhum. Porém, eu sou muito grata a esse médico e sou muito grata a essa experiência, porque eu precisava passar por essa experiência para ressignificar tudo, né? Se eu não tivesse passado por essa experiência, eu não teria ressignificado. Foi aí que eu fui em outro médico, a espiritualidade me conduziu para uma outra clínica, para um outro médico, e após um período de tratamento, nós fomos indicados novamente para a FIV. E aí esse médico me disse, falou, olha, Cris, todos os seus exames indicam que você tem óvulos. E assim, a qualidade do óvulo em si, a gente só vai saber na hora que fizer a punção desses óvulos. Mas óvulos você tem e eu tentaria fazer a FIV. Eu não poderia, de maneira alguma, descartar os seus óvulos. Eu não posso fazer isso com você. A gente faz a fertilização com o seu material genético, com o material genético do seu esposo, porque os exames do Marcelo nunca tiveram alteração, sempre foram os meus. A gente faz a fertilização com os seus óvulos e a gente vê o resultado. A gente vai ter que ver como que vão se formar esses embriões, porque óvulos você tem. Então, eu jamais indicaria para você a ovodoação só porque você está com 40 anos.
E aí eu já tinha feito, Leila amada, todo o trabalho da espiritualidade, sabe? Tudo aquilo que a Gabi nos ensina no Bem Dizer, para eu chegar nessa clínica, para eu chegar nesse médico, sabe? Eu já tinha, nessa altura, eu já tinha soltado todo o controle. O que Deus quiser para mim, eu quero. Eu estava aberta. O que Deus quiser para mim, eu quero. Seja como Deus quiser, da maneira como Deus quiser. Então, a essa altura, eu já tinha entregue tudo a Deus, sabe? De maneira, não só da boca para fora, mas de maneira sincera mesmo. Estava totalmente blindada, totalmente na lei do silêncio, seguindo o tratamento, só eu e o Marcelo e a nossa rede de apoio, que eram os nossos médicos, sabendo. E assim nós fizemos. E aí nós fomos para o tratamento com os meus próprios óvulos. Nós tivemos 3 embriões novamente. Dessa vez, o médico decidiu não fazer a biópsia e eu segui conforme as orientações dele, porque eu pedi para que Deus conduzisse todo o tratamento através do médico. E ele falou: nós não vamos fazer, e ok. Nós implantamos os 3 embriões. Então, eu tinha a possibilidade de ter trigêmeos, assim como você. Eita, eu já ia te dizer, tu ia entrar pro time, né? Eu não sei se todo mundo que está online sabe que você é mãe de trigêmeos lindos, mas nós tínhamos a possibilidade. E até isso eu e o Marcelo entregamos a Deus. Porque meu médico falava, ele falava: olha, é muito rara essa possibilidade, mas pode acontecer. Eu falei: ótimo, o que Deus quiser para mim, eu quero. E aí veio a gravidez do Matheus, dos 3 embriões. Teve o coraçãozinho batendo do Matheus, então foi com os meus próprios óvulos, foi com o meu próprio óvulo. E Cris, assim, na época que você procurou o primeiro, né, e o primeiro médico que trouxe essa situação, né, a idade, óvulos, vamos pegar óvulos, né, de doadora. E para essa última tentativa que chegou Matheus, né? E nesse intervalo de tempo você já estava totalmente trabalhada, né? E é isso que a gente fala, porque se a tua vibração, né, tava outra, Já. tava vibrando amor, tu tava vibrando gratidão, tu já tinha deixado a escassez de lado, né? Também. Então, foi um assim, processo isso, muito entende? grande. Quando a gente vibra numa frequência, eu costumo até fazer o comparativo, né, gente? Imagina uma frequência de rádio e uma frequência de uma TV. Elas não se conectam, né? A partir do momento que há uma conexão, ou seja, a vibração, isso é física quântica, inclusive, né? A gente está falando aqui sobre metafísica, que é a nossa linha de estudos, né, Cris? Não é sobre religião, tá? Sim. Mas se a gente for para a parte, né, quem é mais cético de repente, né, e quer aprofundar nisso, se você for ver física quântica, é exatamente isso, é vibração. Então, assim, a partir do momento que você vibrou amor, né, pelo tratamento, agradeceu, se conectou com Deus, né, com a sua divindade, né, você atraiu um médico que não foi tão longe, né, Cris? Não criou 1001 empecilhos, 1001 exames, faça isso, faça aquilo. Não, pode ser que não dê certo, vamos fazer de tal forma. É sobre isso, né, Cris? É sobre isso. É o que a gente vibra. Quando a gente vibra, tudo ao nosso entorno, né, que vibra na mesma frequência. Tanto que, assim, quando a gente está nessa jornada, Cris, com certeza, né, vai confirmar. A gente atrai pessoas novas para o nosso campo. E aquelas pessoas que a gente amava de paixão simplesmente somem. Porque quando você para de vibrar naquela frequência, né, não há conexão mais. Vocês não conseguem conversar, não tem comunicação mesmo, né? E assim, durante esse processo da FIV e do Matheus, era um processo muito grande mesmo de gratidão. Então, Cris, tem uma pergunta aqui da Raquel Cardoso, que ela pergunta se nesse processo, né, você teve que perdoar alguém ou alguma mágoa, por exemplo, o esposo. Você teve que perdoar alguém do masculino? Tive. Porque a gente sabe que a infertilidade, né, ela tem relação, né, com o perdão, né, e rejeição ao masculino. Geralmente, pai, podendo ser transferido para o esposo, né? Sim, exatamente. Exatamente. Eu descobri, Raquel, né, que fez a pergunta. Isso.
eu descobri, Raquel, o poder do perdão. E olha que eu me achava uma pessoa não rancorosa, porque eu sempre fui uma pessoa boa, quem convivia comigo sabe que eu sempre fui uma pessoa alta astral, uma pessoa feliz. Então eu achava que eu não tinha mágoas, que eu não guardava mágoas. Mas a hora que você tem a coragem de se escutar e se aprofundar, você descobre ressentimentos guardados lá dentro, no fundinho, escondidos, e se você não tiver disposta a perdoar e efetivamente perdoar, e Luiz e Rei fala, perdoe tudo e todos, o processo de cura fica muito mais difícil, né? Então, eu tive que perdoar alguém, sim. Perdoei não só uma pessoa, várias pessoas. Fiz vários rituais, vamos assim dizer, de perdão que aprendi com a Gabi, nossa mentora amada. Ela ensina rituais de você escrever carta e colocar para fora toda aquela situação, né, que está te agoniando, e depois você queimar essa cartinha e descartar, né, em água corrente ou descartar na própria privada. O bem dizer, nas práticas do bem dizer, ela orienta a oração do perdão para o pai, que é da Cristina Cairo, da psicóloga Cristina Cairo. E aí, quando eu vi aquilo, eu falei, mas perdoar meu pai, por quê? Eu perdi meu pai quando eu tinha 11 anos, meu pai nunca me fez nada. E aí eu fui entender que o fato do meu pai ter falecido cedo, eu tinha uma dor aqui dentro, que era como se ele tivesse me abandonado e me deixado aqui sozinha. Então, eu fiz a oração do perdão, conforme a Gabi orienta. Então, sim, Raquel, eu tive que fazer vários processos de perdão. O meu marido, ele seguia no mesmo fluxo, porque depois ele foi vendo a maneira como eu estava frutificando. Né? Eu não esperei nascer dele todo esse movimento. Eu fui fazendo o meu movimento em silêncio no meu cantinho e eu não cobrava nada dele. Aí você também precisa fazer. Eu fui fazendo e fui contando a ele o que eu estava fazendo e pedi para que ele me respeitasse. E aí ele sempre me respeitou e foi seguindo nessa mesma linha. Porque, na E vai verdade, curando, né, Cris? Acaba que cura um pouco também, né? cura. Por tabela, vai curando eles também. Vai vendo pelo exemplo, né? Vai vendo que você começa de repente a reclamar menos, a se irritar menos. Aí fala, opa, mas peraí, o que está acontecendo, né? Então foi esse o processo, Raquel. Não sei se eu consegui responder. Cris, eu acho que você respondeu muito bem. Me ajude aqui com uma coisa. Falando sobre práticas, né? Que você falou aí muito bem das cartas, né? Que o perdão é de campo para campo, não é que você vai fazer a carta e vai entregar para a pessoa, porque a depender do nível de consciência daquela pessoa, lembra que ela não está trabalhada nessa espiritualidade toda que a gente está falando aqui. Se você vai lá e Exatamente. entrega uma carta, a pessoa pode achar que é um desaforo e pode criar uma desavença maior ainda. Não é entregar a carta, né? É fazer e queimar. Porque a gente acredita muito nisso, de campo para campo, né? Sim. Tanto o perdão, como o amor, como a gratidão, tudo vai de campo para campo. E aí, assim, voltando para a questão das práticas, né? Como a gente sabe que nesse processo a gente acaba fazendo muitas práticas maravilhosas, né? De conexão. Teve alguma prática que você fez que você sentiu, né? Que você ali naquele momento realmente você fez a diferença no seu tratamento e através daquilo dali, Matheus, veio mais rápido para você? Eu fico até emocionada, assim, porque foi a prática da potencialidade pura, que é a primeira prática do bem dizer. E Deepak Chopra, né? A Gabi se baseou no livro do Deepak Chopra, né? As 5 leis, né? E aí eu sempre fui uma pessoa que gostava demais da natureza, enfim, olhava por uma árvore, achava bonita, enfim, mas eu não me conectava. E aí, no momento que eu aprendi a ter essa conexão com a potencialidade pura, tudo mudou. Tudo mudou, mas assim, mudou até hoje. Até hoje. Por isso que não é sobre o positivo, sabe? Então, essa prática muda o meu ser, sabe? Ela me conecta demais.
Então, o A que que Terra, é né, Cris? é, A Terra te a faz ser Terra? conhecedora, né? Desse Exatamente. planeta aqui. O que que é essa prática? É você olhar para o céu e Eu sentir o fazia tanto. céu, sentir a bênção que é Deus, sabe? Olhar para as estrelas, ver o poder, ver a abundância, sabe? Ver o brilho das estrelas e falar assim: meu Deus do céu, como isso é divino, sabe? Eu tô aqui nessa dimensão, nessa terra, vendo tudo isso. A vida não é só isso, a vida não é trabalhar de segunda a sexta-feira e ter um contra-cheque gordo no final do mês, sair com os amigos de final de semana, encher a cara, ter ressaca no outro dia e começa um mês e começa outro. Ou tem muito mais do que isso. Então essa prática, ela me chamou para o meu eu. Olhar para uma flor, parar, olhar para uma flor, ficar observando e ver a grandiosidade de detalhes, pisar na grama e sentir, sabe? Conexão. Porque antes eu tinha até nojo, eu falava, ai, vou sujar meu pé na grama, não vou pisar na terra, sabe? Então, essa prática marcou e marca demais os meus dias. No entanto, que quando eu estou um pouco cansada, nervosa, hoje com o Matheus mesmo, eu faço essa prática junto com ele. A gente fica observando a florzinha, a gente abraça a árvore, a gente pisa na grama. Então, essa prática da potencialidade pura me marca demais. Nossa, essa prática também foi uma das que mais me marcou. E incrível que, assim, eu sempre olhava para as estrelas, né? E conversava com elas, né? Com eles, com os bebês, como se eles realmente estivessem ali, porque para mim eles estavam, né? Eles estavam ali naquela dimensão. E engraçado que desde pequenininhos, quando a gente vai ali para fora, né? Eles adoram olhar para o céu, Olá, sabe? Você olha a lua, eles ficam apontando, eles já apontando. entendem. E assim ficam fascinados olhando para o céu, né? Cris, eu vou fazer um bate aqui contigo e eu quero que Tá, tu diga a palavra que vier na tua mente, tá? tá bom. Mas antes, deixa eu ver aqui que eu não passo despercebido aqui. Para aquela, hoje a gente fala assim, nós temos aqui mulheres, né, que conhecem o bem dizer profundamente. Estou vendo aqui a Ana Lu, que já é mamãe, né? E temos mulheres que não sabem ao certo bem como é o bem dizer, o que que é, é o que é que tu diria para essas mulheres, né? Da tua mudança de vida, do teu despertar, qual que é a mensagem, assim, que tu traria para elas, né? Que estão aí buscando pela maternidade, o que poderia fazer de diferença na jornada delas, né? Que fez na tua. O que eu diria para a mulher que está tentando engravidar hoje e que ainda não acessou o bem dizer, ou que acessou o bem dizer e que não mergulhou, como eu fiz lá no início, é que você pode encurtar o seu caminho, né? Isso. E é sobre uma jornada espiritual. Nós não estamos falando de religião, é sobre espiritualidade. Quem dá vida é Deus, e Quem você faz pode coração. facilitar todo esse processo. Então, acesse o bem dizer e se permita ser ensinável, aprender com essas práticas, porque tudo vai fluindo e você vai se conectando com o seu eu e a sua sabedoria, e Deus vai te levar para o melhor caminho, vai te conduzir para a melhor maneira. Se Que permita maravilha. acessar, não protele, não deixe para depois. Faça isso, encurte o caminho. Porque não é só sobre duas listrinhas, não é só sobre o positivo, é sobre um despertar de vida para uma vida muito mais feliz. Hoje, É graças a isso. Deus, eu tenho o meu Mateus aqui, mas além de ter o meu Mateus, eu tenho uma vida muito mais feliz e olha que eu já me senti uma mulher muito feliz. E eu não sabia exatamente da outra felicidade. Então, encurte seu caminho. E é isso, né, Cris? Assim, a gente nem sabe, como você também não sabia, né? Mas a gente tem tanta coisa guardada, né? É uma dor que precisa ser superada, né? São crenças Sim, enraizadas lá na infância, né? E feridas, quantas feridas a gente tem que precisa, né? Curar. sim. Então, assim, o convite maior é isso: saia do vitimismo, né? Saia do vitimismo. Pare de perguntar por que com você, né? E assim, o método bem dizer, né? Para mim, ele não garante o positivo de forma alguma, como eu coloquei no início, né? Ele não garante a FIV, gente, que é o procedimento mais maravilhoso aí
que a ciência pôde trazer para a gente. Se não fosse a FIV, hoje nós não estaríamos fazendo essa live, né, Cris? Então, gratidão, Sim, muita gratidão à exatamente. ciência por Gratidão a isso. FIV, meu Mas Deus. a FIV não dá garantias. A vida da gente não tem garantia. Né? Hoje a gente está aqui, amanhã a gente não sabe. A vida Sabe? Então, não tem assim, garantia. o resumo de tudo que a gente está conversando é isso, não é as listrinhas que todo mundo quer ver, sabe? É quem a gente se torna, né? É uma transformação de Nessa vida, né? jornada. É quem a gente vai se tornando, sabe? É. É a preparação que a gente vai trazendo dentro da gente para passar para o outro ser também, né? Sim, exatamente. E assim, eu queria fazer esse bate contigo. A primeira coisa que vier à tua cabeça para tu me dizer, Tá. tá? Método bem dizer, Salvação. mentorias, práticas, cursos, bem dizer. Se permitir. Tem que se permitir a viver. Deus, A essência da vida. Mateus. Eu vejo Deus FIV, todos os dias. FIV, Um presente. A fertilização é um presente para mim. maternidade. Oh, meu Deus. Tanta coisa, né, Cris? Tanta coisa, mas evolução. Evolução e uma palavra que nunca me saiu da cabeça, né? Servir. É Servir. você se colocar na posição de servir, É. né? Outra pessoa que não seja você mesma. É doação, né? É. E Mateus. Ai, a minha herança de Deus. Minha Coisa alegria. mais Minha... linda. É. Eu Oh, olho gente, para ele, é que nem eu falei, eu olho para ele todos os dias e eu agradeço. Eu falo, filho, obrigada por ter me escolhido. Obrigada por me permitir evoluir tanto para esse encontro, né? Porque ele me fez evoluir demais. E eu sei que tem um caminho ainda, né, pela frente. Então, eu a gente vai agradeço a ele. aprendendo todo dia, né, Cris? Assim, que Sim. a gente não estuda, a gente não faz esse movimento que a gente está fazendo até hoje, né? Os meninos já nasceram, a gente continua no movimento porque a gente vê mudança de vida. Continua. E a gente não faz esse movimento achando que a gente descobriu a fórmula do sucesso para ter uma vida feliz e plena para todo sempre. Não é isso, não é sobre isso, né? A gente se permite sentir, a gente se permite errar, porque nós somos seres Sim. humanos. Mas aí é que tá o negócio, né? A gente não fica ali naquele ciclo. A gente entende a lição, né? Internaliza e segue. Sim, Segue segue. adiante, Sem sabe? vitimização, sem culpa, a gente segue. Essa E é a grande assim, diferença, é a né? grande jogada, né? A grande É, sacada do negócio. E é. assim, Cris, eu não tenho palavras para te agradecer, não tenho. Sabe, assim, muito obrigada por toda essa entrega, né? Pela partilha de ter trazido, né, essa história tão inspiradora, né? Que certamente, assim, renovou, né? Muita gente aqui, sabe? Gratidão mesmo, gratidão pela partilha, gratidão pelo grande serviço que você fez hoje pela humanidade, sabe? Hoje você prestou um lindo serviço para a humanidade, né? Todos os dias nós servimos a humanidade, né? Com nossos relatos de fé, de superação, sabe? E assim, a cada uma dessas mulheres que estão aqui conectadas, mamães, quem ainda está tentante, né? Enfim, muito obrigada, né? A gente fala que são almas afins, né? São almas afins e são pessoas que, assim, chegaram aqui por um grande motivo, né? Algo aqui tocou nelas de alguma forma diferente. E certamente, se elas se permitirem, né? Se elas tiverem aquilo que a gente falou, né? A humildade, sabe? Ser ensinável, né? Certamente vai reverberar isso daí na vida de vocês, sabe? E assim, é isso. Muito, muito, muito obrigada, Cris. Eu quero te dar um beijo. Ah, Sabe? eu posso Acho que eu tenho falar que passar aqui rapidinho? pela sua tela e dar um beijo bem grande, porque ela é isso aí, gente. A Cris é isso daí, é essa alegria, essa amorosidade. Eu Eu, adoro falar com ela, sabe? Adoro falar com ela, porque eu me sinto com o astral lá em cima. eu posso falar bem rapidinho para Pode sim, finalizar meu e amor, depois eu por passo a favor. palavra para você. Quero agradecer a todos que se conectaram conosco de alguma maneira, que chegaram até aqui. Uma das coisas que a jornada me fez aprender é que não existem coincidências, né?
que tudo chega pra gente da maneira como tem que chegar e na hora que tem que chegar. Leila é uma querida, é uma amada, que eu honro demais, que eu amo demais. A vida da Leila e a vida dos trigêmeos. Vocês não têm noção da história de vida dessa mulher, da grandiosidade que é essa mulher. E isso é muito além da chegada dos trigêmeos. Ela tem uma história de vida fantástica que o mundo precisa conhecer. Ela tem muitas pessoas a ajudar. E eu me lembro muito da Leila no meu primeiro curso que eu fiz em 2019. Estou pronta para ser mãe. E eu lembro do rostinho dela lá. Eu tentante, a Leila tentante. E hoje eu estou aqui com o meu Matheus. E hoje a Leila está com os trigêmeos dela. Então, o que eu tenho para dizer para vocês é: não desista dos sonhos, né? E nós estamos falando aqui da fertilização in vitro, de maternidade, mas em todos os outros aspectos, né? Nós viemos nessa vida para ser feliz, nós somos centelhas divinas, nós somos filhos de Deus, nós não viemos para sofrer. Então, que a gente se permita acessar toda essa grandiosidade, que a gente se permita, porque muitas vezes, assim como eu, lá no passado, não estava me permitindo acessar tudo isso. E quando eu baixei a minha crista, falei, opa, eu preciso aprender. Quando eu me deixei aprender, eu tive acesso a coisas maravilhosas. E quando eu não desisti. Então, não desistam. Se permitam quebrar barreiras, se permitam quebrar preconceitos, né? Como assim? Eu tinha um preconceito da fertilização in vitro enraizada lá no fundo. Meu Deus, eu não preciso fazer fertilização in vitro. Enquanto eu não quebrei isso, porque eu achava que se Deus quisesse me abençoar, teria que ser de maneira natural. Se Deus permitiu que existisse a Está fertilização, aberta, né, Cris? Aberta para qualquer forma de maternidade. aberta. Quem sou eu para questionar, Leila? Quem sou Quem eu? somos nós, né? Quem somos nós? Exatamente. Olha quanto amor eu estaria perdendo, olha quanta experiência. Então, é o que eu falo para essas pessoas, sabe? Que de uma certa forma estão nos ouvindo, assim, se permitam, sabe? Se permitam evoluir, se permitam acessar esse amor e essa vida de abundância, porque é maravilhoso. E a Benção é você, benção. Leila amada, eu só tenho gratidão. Como foi bom dividir a jornada de tentante com você. Como é bom dividir a maternidade com você. E eu desejo todo sucesso, um caminhar lindo. Ai, E que você pode amém. contar comigo sempre, sempre, sempre. Que você é Amém. um ser que emana muita luz e muito amor, viu? Ô, Cris, é amor, é gratidão, é fé, né? É tudo junto, viu? Deus lhe abençoe, Deus lhe abençoe. E é isso, gente. Eu acho que a mensagem é essa, né? Não desistam, nunca, né? Enquanto tiver aí no seu coração essa vontade latente pela maternidade, porque é possível, né, Cris? E Sim, amanhã, Dia das Mães. Então, assim, um dia maravilhoso, um dia magnífico. Se sinta mãe, porque você já é, né? Você já é. Eu sempre me senti mãe, sabe? Sempre me senti. E todas as minhas atitudes eram em volta da maternidade. Porque eu sabia que podia demorar, podia, não sei como é que seria, de que forma seria, né? Mas eu sabia que eu ia ser mãe. E é isso, assim, gratidão, 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 gente. É isso, viu? Beijo grande. Ave Maria, amo de paixão, Cris. Amo de paixão. Viu? Obrigada, 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 gente. É isso. obrigada a você, obrigada a todo mundo que esteve com a gente nesse momento e quem vai assistir no gravado também, quem vai se conectar de alguma maneira com a gente no gravado depois. É isso. Deus Muita gente abençoe. vai dormir, sem dúvida, nessa noite com o coração mais quentinho, mais Quentinho. aquecido, né? A gente cumpriu a nossa missão, Cris. Sim, É graças a sobre Deus. isso, né? É para isso. Foi por isso, É né? para Foi isso. por isso. É isso, viu? Pois Um beijo beijo. grande, minha gente. Até mais. Amém. Tchau. Gratidão. Gratidão, gratidão.